Quando a gente fala do sofrimento de Jesus, muita gente pensa apenas nos açoites, nos pregos, no sangue, mas isso é só uma parte. O sofrimento de Cristo não foi apenas físico, ele foi total. Jesus sofreu no corpo, na mente, na alma, na honra, no espírito e de um modo que nenhum outro ser humano jamais sofreu, nem jamais sofrerá. Hoje eu quero que você entenda isso com profundidade, para entender o peso real da cruz. Tudo começa antes da cruz. Jesus sabia exatamente o que o aguardava. Cada detalhe, cada dor. Isso já é algo que nenhum outro condenado da história teve. Consciência plena do que viria. No Getsemane, Jesus não está fingindo angústia. Ele não está dramatizando. Ele sua sangue. Isso não é uma metáfora, é um fenômeno real chamado hematidrose. O corpo entra num colapso psicológico tão intenso que os vasos sanguíneos se rompem. O sofrimento de Jesus começa antes de qualquer chicote. Ele sente medo real, angústia extrema, solidão absoluta e ainda assim diz: não seja feita a minha vontade, Pai, mas a tua. Aqui já vemos algo único. Ele sofre obedecendo conscientemente. Jesus não foi apenas atacado por inimigos, ele foi traído por um amigo. Judas não era um desconhecido. Ele era alguém que comeu com ele, andou com ele, ouviu seus ensinamentos. Depois disso, todos os seus discípulos fogem. Pedro nega Jesus 3 vezes. Os discípulos abandonam ele. O povo que gritava Hosana ao filho de Davi, agora gritava crucifica-o. Jesus sofre que talvez seja uma das dores mais humanas que existem, o abandono completo. Ele fica sozinho. Nenhum outro condenado foi tão traído por quem amava, rejeitado por sua própria nação e abandonado pelos mais próximos. Isso destrói psicologicamente qualquer pessoa. Jesus não foi apenas ferido, ele foi humilhado. O Filho Eterno de Deus é cuspido, esbofeteado, zombado, vestido como um rei de mentirinha. Eles ajoelham diante de Jesus não para adorar, mas para rir dele. Isso é degradação moral. Ele é tratado como um criminoso, um blasfemo, um mentiroso, um impostor, o Criador do universo sendo ridicularizado por suas criaturas. Nenhum outro sofrimento humano alcança esse nível de inversão. Agora, o sofrimento físico, Jesus é açoitado antes da crucificação. O flagrum romano não era um chicote comum. Ele arrancava pedaços de carne, expondo músculo, ossos. Muitos morriam só aqui. Depois disso, ele carrega uma cruz em estado de choque, cai no meio do caminho, é pregado. Sim, pregado. Os pregos atravessam nervos. Cada respiração vira dor. Na cruz, a pessoa morre lentamente por asfixia, porque para respirar é preciso se levantar nos pregos. Então, respirar dói. Não respirar mata. Isso dura horas, mas ainda assim, isso não é o pior. Agora vamos entrar no centro do mistério. Jesus clama: Deus meu, por que me abandonastes? Aqui o Filho Eterno experimenta algo absolutamente único. A separação judicial do Pai. Ele carrega o pecado do mundo e assume a culpa de toda a humanidade. Jesus não sofre apenas por pecadores, ele sofre como portador do pecado. Toda a ira justa contra o pecado, no passado, no presente e no futuro, cai sobre ele. Nenhum ser humano jamais sofreu assim, porque nenhum outro foi perfeitamente santo, plenamente consciente e portador do pecado do mundo. Esse sofrimento é infinito em peso, mesmo acontecendo no tempo. Quando Jesus diz está consumado, ele está declarando vitória. O sofrimento termina porque o propósito foi cumprido. Ele não morre porque foi vencido. Ele morre porque escolheu entregar o Espírito. Isso fecha tudo. Obediência total, sofrimento total, amor total. Nenhum sofrimento humano foi assim e nem jamais será. Quando falamos que Jesus sofreu mais do que qualquer outro ser humano, isso não é exagero religioso, é uma constatação teológica, histórica e espiritual. Ele sofreu sabendo tudo, sendo inocente, abandonado, carregando culpa que não era sua e sustentando o peso do mundo. A cruz não é um símbolo bonito, ela é um escândalo, um peso, ela é redenção. E entender o sofrimento de Cristo muda tudo, muda a forma como vemos o pecado, a forma como vemos o amor e a forma como entendemos a graça.